Pai, nós te louvamos pela oportunidade que nos dás de estudarmos a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a estudar o livro de Hebreus, capítulo 3. Nos dá a direção do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Olá, vamos estudar Hebreus, capítulo 3. E nesse momento, nós vamos ler as primeiras passagens do versículo 1 ao versículo 6. Leiamos. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que estabelece uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Amém? Então veja só. Ele já começa com santos irmãos. São duas palavras interessantes que chamam a atenção para aqueles que servem ao Senhor. Primeiro, quem serve ao Senhor é santo, porque é separado. Veio para viver uma vida cristã diferente do mundo. E irmãos, porque ao ser separado, ao aceitar a Cristo como Salvador, torna-se parte de uma família em que Cristo é o herdeiro e esses que são a igreja, que tornam parte dessa família, são co-herdeiros com ele do reino celestial. Então, quando o apóstolo Paulo diz santos irmãos, ele está dizendo, são vocês que possuem essa característica de ter a vocação celestial, né? Então ele diz assim, vocês são participantes dessa vocação celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz assim, vocês, santos irmãos, que são participantes dessa vocação celestial, considerem atentamente, tá? Prestem bem atenção, estudem, dediquem-se, procurem se esforçar para conhecer o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão. Ou seja, vocês precisam conhecer melhor o Cristo a quem vocês servem. Primeiro, ele é apóstolo e é sumo sacerdote, é enviado. Né? O apóstolo é que foi enviado, veio do céu. E é o nosso sumo sacerdote, é quem leva, né? A nossa petição é quem levou o seu próprio sangue para nos remir. Quem é esse? Esse é Jesus. Jesus, naquele tempo, foi fiel a Deus. E aí ele diz lá no versículo seguinte, ele diz, foi fiel a Deus como Moisés. Então, só para lembrar que os fariseus, os sacerdotes da época, consideravam mais Moisés do que Jesus. Eles achavam que Moisés era maior. Você é quem? Você não pode ser maior do que Moisés, que fez isso, que fez aquilo, que é o nosso pai. Então, eles não consideravam Jesus como maior, né? Então, a Bíblia Sagrada então vai mostrar que Jesus é maior do que Moisés. Sendo maior do que Moisés, ele vai explicar por que isso acontece. Então ele diz assim, versículo 2, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. A casa não era de Moisés, a casa era de Deus, não é? No entanto,
Assim como aquele que estabelece uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus em si tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Aí ele vai comprar uma briga neste caso, porque ele está dizendo Jesus é maior do que Moisés. E como provar que Jesus é maior do que Moisés na casa de Deus, como que Moisés foi servo? Como provar que Jesus é maior? A prova está no seguinte. Ele diz: pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo. Vejam, identidade de servo. Moisés era servo. Moisés tinha a identidade de servo. Ele foi fiel na casa de Deus. Então ele era servo. Ele foi chamado para ser servo, para cumprir a sua identidade de servo e o propósito de ser fiel à casa de Deus. Muito bem. Depois, e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então, Moisés tinha um propósito de servir ao que viria a seguir, as coisas que viriam a seguir. Né? Então você vê que a partir daqui nós já entendemos a função e o propósito de Moisés. Então aí continua, ele diz: Cristo, porém, que é o futuro, que viria a ser anunciado, são as coisas que viriam a ser a partir do anúncio de Moisés. Cristo, porém, como filho, identidade de filho, Jesus Cristo, Moisés, identidade de servo, Jesus, identidade de filho. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Moisés foi fiel na casa de Deus, Cristo em sua casa, porque a casa de Deus é a sua casa. Foi fiel em sua casa. E agora ele faz uma referência interessante. Esta casa somos nós, fazendo referência à morada do Espírito Santo, à habitação de Deus na nossa vida, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor. Se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam, capítulo 3 de Hebreus, versículos 1 ao versículo 6. 1 a 6. Que Deus te abençoe fortemente.